Paz do Senhor, povo de Deus. Uma boa tarde para todos que estão online neste momento. Uma boa tarde para todos de almoço. Uma boa tarde a todos que estão aí na sua casa. Venho aqui rapidamente trazer uma palavra da parte de Deus para a sua vida, né? Aproximadamente sempre na terça-feira e na quinta, né, assentei um propósito no coração de estar nesse período, nesse horário de almoço, estar ministrando uma palavra rápida, né? Uma palavra objetiva ao seu coração. Sempre na terça-feira e nas quintas, provavelmente, a não ser que surja algum imprevisto ou surja alguma coisa, talvez eu não grave nada, mas nas terça-feira, na quinta-feira, procurarei estar trazendo uma palavra de edificação, de salvação, de cura, de milagre, de libertação para nossas vidas. Não para um só, mas para nós. Eu também estou incluído nesse ambiente de milagre. De poder. Vou ver esse louvor aí, esse louvor é um louvor que traz muita edificação para nossas vidas. Que você neste momento possa estar meditando na letra dele, que com certeza irá falar contigo. Samuel Messias é o nome do cantor, e é um louvor muito abençoado. Vou aqui rapidamente deixar uma palavra, mesmo que ainda não tenha visto ninguém aqui nos comentários, mas como eu estou no período de almoço, então eu tenho que ser um pouco objetivo e sucinto, né? Vou deixar uma palavra aqui no livro de capítulo de número 6, versículo de número 45. Está assim, né? Hoje eu tô aqui nesse porque lá fora tá ventando e tá um pouco frio, né? Então hoje eu tô aqui nesse ambiente aqui mais fechado, mais aconchegante, mais quentinho, mas gravo lá fora. Ó, em Marcos capítulo 6, versículo 45 diz assim: logo em seguida insistiu com seus discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho. Ele viu os discípulos remando, que o vento soprava contra ele. Vou parar por aqui, ó. Vou repetir o 47. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar. Jesus se achava sozinho em terra. Viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava ele. Essa passagem aqui ela tem 3 narrativas, né? No livro de Mateus 14, 22 ao 36, também essa passagem. No livro de João 6, 16 e 24,
passagem, e no livro de Marcos, a qual eu estou, 6:45 até o 56, conta essa narrativa, né? E cada escritor tem uma visão, não uma explicação, mas todas têm o mesmo objetivo e a mesma finalidade. E nessa passagem aqui, logo após Jesus ter realizado a multiplicações do pães, a primeira multiplicações do pães, realizado aquele grande milagre, aquele grande prodígio, a qual eu tenho conhecimento, você também tem conhecimento, mesmo que você nunca tenha pegado numa Bíblia para meditar, algumas passagens da Bíblia que são muito ficam gravadas na nossa memória na primeira vez que se ouve. E logo após Jesus ter realizado a primeira multiplicação dos pães, Jesus ele estava vamos dizer assim, numa turnê de evangelização. Jesus estava numa turnê de obra, de evangelho. Porque no período que Jesus estava na terra, você observa que Jesus ele andou em inúmeros lugares, realizando milagre, realizando prodígio, realizando cura, salvação, libertação e transformação na vida de muitas pessoas. Quando Jesus chega na vida de uma pessoa, Jesus ele traz transformação. Quando Jesus ele chega na vida de alguém, quando a pessoa permite que Jesus chegue, Jesus ele traz coisas novas, ou seja, aquilo que é velho sai de cena e abre espaço para algo novo, que é Cristo. E aqui nessa passagem aqui, a Bíblia fala que logo em seguida Jesus insistiu com seus discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido, subiu o monte para orar. Então você observa que Jesus ele deu uma ordem para os seus discípulos, que entrasse no barco e atravessasse para o outro lado. E os discípulos eles entraram no barco e obedecendo a ordem que Jesus havia dado. Só que a ordem que Jesus deu foi o que? Entrasse no barco e atravessasse para o outro lado. E o que nós hoje presenciamos hoje no nosso meio? Não só no meio cristão, mas mesmo que você também não seja um, mas nós presenciamos isso hoje na sociedade. Que muitas pessoas, eles começam algo, mas quando chega no meio do caminho, no meio do mar, começa a retroceder. Por quê? Porque começa a ver a dificuldade, começa a ver as barreiras, começa a ver a demora do tempo, começa a ver a noite escurecer. Parece que ele começa a ver algumas pessoas que começaram agora a passar na sua frente, e tudo isso vai gerando o quê? Um desânimo, vai gerando um desgaste físico, emocional, familiar, espiritual, vai gerando um desgaste a ponto de a pessoa estar no meio do mar, pronto ou próximo já para atravessar para o outro lado, desistir e parar. Mas observa que a palavra que Deus colocou no meu coração hoje para você entra no barco e vá para o outro lado. Foi isso que Jesus falou para os discípulos. Jesus não falou para os discípulos parar. Jesus não falou para os discípulos parar e jogar uma redezinha. Jesus não falou para os discípulos parar e fazer um lanche. Jesus não falou para os discípulos no meio do percurso esperar por ele. Ainda que surgisse uma tempestade, ainda que surgisse um vento forte, ainda que as ondas ficassem bravio, ainda que eles estivessem até mesmo cansados. Mas observa que Jesus falou para eles assim, com o discípulo para que entrasse no barco e fosse adiante para o outro lado.
Ou seja, você só pode parar no lugar em que Jesus ordenou quando você terminar aquilo que Jesus te ordenou. O seu objetivo é chegar do outro lado. Então entre no barco e só pare quando você chegar do outro lado. Só para a sua faculdade quando você chegar do outro lado. Só para no seu emprego quando você chegar no outro lado. Não desista dos sonhos. Não desista dos objetivos. Não desista das metas. Não desista dos focos. Quando você chegar do outro lado, você vai ver que valeu a pena. Observa que no versículo 47, ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade. Então, parece que ninguém está te vendo. Os familiares não estão vendo o seu esforço. Às vezes os seus amigos não reconhecem o seu esforço. Às vezes até mesmo a pessoa mais querida, sua vez não reconhece o seu esforço. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele está vendo a sua dificuldade quando você está remando. Ele já percebeu que você cansou. Ele já percebeu que você está aflito. Ele já percebeu que força. Ele percebeu que você está sentindo a dificuldade de remar. Ou seja, é quando Jesus entra em ação. É quando Jesus entra dentro da tua dificuldade. Mesmo que Jesus não esteja dentro do seu barco, mas a palavra que ele liberou, que é para você chegar do outro lado, você pode ter certeza que se você obedecer esta palavra de Jesus, que é chegar do outro lado, você... Então essa é a palavra que eu deixo hoje para o seu coração. Não pare de remar. Ah, está cansado, mas não pare de remar. Está chorando, não pare de remar. Ah, mas está alegre, não pare de remar. Ah, mas está difícil, não pare de remar, mas o vento está forte. Ah, mas me abandonaram, me esqueceram, mas não pare de remar. Não chegar do outro lado. Observa que tem muitos que estão parando no meio do caminho. Tem muitos que estão ficando para trás. É como fosse uma corrida. Como fosse uma corrida. Você observa que muitos estão na linha de partida. E muitos começam a trajetória. Mas você observa que nem todos chegam do outro lado. Que você não faça parte desses que não chegam até o final. Você observa que em uma corrida de atleta tem um número ali dos competidores. Você observa que, logicamente, por ser uma competição, tem o primeiro, o segundo, o terceiro, tem a classificação geral. Mas você analisa que todos terminam o percurso. Todos terminam a prova. Tem a premiação para o primeiro, para o segundo, para o terceiro. Mas uma lição que deixa para nós é que todos terminam o percurso. Caminhada na nossa trajetória, no nosso convívio, a gente percebe que muitos começam a competição, muitos começam a prova, muitos começam em alto mar, muitos começam a corrida, mas você observa que conclui até a competição. Que você não faça parte daqueles que abortam os seus sonhos, daqueles que abortam os seus projetos, aqueles que abortam os seus objetivos, mas que você faça parte daqueles que, mesmo cansado, mesmo que não seja o primeiro, mesmo que não seja o segundo, mesmo que não seja o terceiro, mas conclua suas metas, seus objetivos, seus sonhos, seu projeto e vai até o final e chega do outro lado. Porque do outro lado você vai cantar o hino da vitória. Deus abençoe você nesta tarde. Jonathan, meu sobrinho, minha esposa maravilhosa que está ali também juntamente conosco, um abraço, um beijão no coração. Também para o meu filhão Adriel, Deus abençoe.
né? E todos que acompanharam aí essa live rápida e objetiva, com certeza existem os momentos certos para as pessoas estar nos acompanhando neste vídeo. As pessoas têm seus afazeres, suas obrigações, e isso é compreensível. Mas a palavra está aí. Quando você tiver um momento, um período, clica lá, que certamente vai falar com você. As minhas palavras não, mas a palavra de Deus você pode inúmeras vezes que com certeza ela vai gerar um resultado extraordinário na sua vida. Isso aí eu tenho certeza, eu não tenho dúvida de que pessoas já estão sendo curadas, pessoas estão sendo transformadas, pessoas estão sendo libertas, pessoas estão sendo abençoadas, as portas estão sendo abertas para a sua vida. Muitas coisas vão acontecer na sua vida através de mim, mas através da palavra de Deus que eu ministrei para o seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, a sua saúde, o seu físico, o seu psicológico. Que Deus realize os seus sonhos e projetos em nome de Jesus. Profetiza isso sobre a sua sociedade. Profetiza isso sobre a sua família. Profetiza isso sobre o seu filho. Profetiza isso sobre a sua cidade, sobre a sua nação. E você verá a diferença que irá fazer na nossa nação. Deus abençoe grandemente. Boa tarde, fique na paz. Amém.